Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de noções de informática aqui no Sou Concurseiro e Vou Passar. E hoje nós vamos resolver as questões do terceiro simulado, tá, para o TJM, beleza galera? Vamos lá, mais 10 questões lá do simulado. Vamos lá. Questão número 1. A figura acima mostra uma janela do Word 2003. 2003, professor, para de reclamar e faz a questão que você vai conseguir fazer. Olha só como a questão é boba. Com parte de um documento em processo de edição. Neste documento, a palavra brasileira está selecionada. Está aqui a palavra, olha só, brasileira selecionada. Com relação a essa janela do Word, ao referido documento e ao Word 2003, julgue o item que se segue. A fonte usada na palavra brasileira é a Courrier. Certo ou errado? Galera, olha como está marcado aqui o texto. Não é a palavra brasileira que está marcada? Então, o Word vai considerar a formatação desta palavra que está selecionada. E olha lá para a barra de ferramentas. Qual é a barra que está o nome das fontes? Olha aqui o nome da fonte. É uma Times New Roman, no tamanho 12. Beleza, galera? Olha como a questão é tranquila. Então, você já está acostumado com o Word, é só se adaptar, no caso, com essa questão que é um pouquinho antiga, não tem problema, vale o conhecimento para você saber o que acontece quando uma palavra está marcada. Por exemplo, olha essa palavra aqui do Word, ó, vou marcar documento. A palavra documento está em Tarroma. Por exemplo, se eu colocar uma outra fonte para ela, vou colocar essa Calibre, por exemplo. Palavra, está em Tarroma. Documento, Calibre. Olha só como ele mudou aqui. Beleza, galera? De novo, olha só, a palavra palavra está na fonte Tarroma. A palavra documento, marquei, está na palavra Calibre, que é a mesma coisa que acontece na questão. Então, questão é errada, beleza? Questão número 2. Ao se iniciar uma fórmula no Microsoft Excel com um sinal de igual, indica-se que o conteúdo de determinada célula será um cálculo, cujas operações, se houver vários operadores aritméticos, serão resolvidas na seguinte sequência: potenciação, multiplicação e divisão, adição e subtração, respectivamente. O uso de parênteses pode alterar a sequência de resolução de uma operação. Certo ou errado? Perfeita essa questão, galera. É só lembrar dos macetes lá que eu passo sempre para vocês na parte do Excel, os PMs. Lembra dos policiais militares? Só que vocês vão escrever assim, ó. Vocês vão escrever o PMs assim, ó. Vou colocar um espacinho aqui para poder escrever para vocês, ó. O PMs você vai escrever assim. Vamos ativar a canetinha aqui. Caneta selecionada. Você vai escrever assim, ó. PMs. O P você vai procurar por porcentagens. O E por potenciação, ou melhor, exponenciação. O que é uma exponenciação? É uma potenciação. 2 elevado a alguma coisa. Você tem um expoente, é uma potenciação. Multiplicações ou divisões. Somas ou subtrações. Então, está aí os PMs. No caso dessa questão aqui, ele só não colocou as porcentagens, mas não tem problema. Ele ainda colocou na sequência correta das operações. Não tem problema nenhum. Então, a questão está corretíssima, não tem problema nenhum nessa questão. Então, questão letra A, correta. Vamos lá. Terceira questão, mais uma de Excel. Colocou uma planilha aí para guiar vocês, e aí vem a pergunta. Para o cálculo do valor total constante na linha 6, qual é a linha 6? Olha, a linha 6 está aqui, tem esse total e tem este valor total aqui, ó. Beleza? É correto executar o comando igual, autossoma, E2, 2 ponto, E5. Então, olha só. Vocês já são doutores em Excel, principalmente depois de terem assistido as nossas aulas aqui no Sou Concurseiro, eu vou passar, não é verdade? Então, vocês já sabem que essa função aqui, ó, não existe. Não existe a função autossoma. Existe um botão lá no Excel, chamado autossoma, que tem diversas outras subfunções lá dentro que vocês podem selecionar. Vou abrir aqui o Excel para vocês rapidamente. Olha só. Olha o Excel aí. Vou colocar alguns valores nessas células aqui, ó. Célula 1, 2, desculpa, na célula A1, vou colocar o valor 1, na A2, valor 2, na A3, valor 3, na A4, valor 4. E eu quero colocar a soma desses valores acima. Então, eu vou usar qual é a função? A função soma. Do intervalo do A1 até o A4.
fecho parênteses, pronto, está aí a soma. Mas eu posso fazer isso aqui também, ó, vou apagar essa função daqui e vou utilizar esse botãozinho bem aqui, ó, autossoma, vou clicar nele, ó, selecionei a célula, olha o que vai acontecer magicamente. Pã, ele já criou uma fórmula inteligentemente, ele já selecionou o intervalo acima para fazer a soma. Esse é o botão autossoma que não tem nada a ver com a função soma. Na verdade, a única relação que ele tem é que dentro deste botão você vai encontrar a função soma e outras funções também, se você quiser utilizar. Por exemplo, eu quero a média desses valores. Por exemplo, vamos colocar aqui embaixo, já considerando esse valor 10 também, a média dos valores. Clica aqui, ó, média. Ele cria a função média com o intervalo acima. Beleza, galera? Então, no caso, a questão aqui, ela está errada porque não tem essa função autossoma, mas o intervalo estava certinho. Beleza? Então, olha só, questão PAN errada. Vamos lá. Questão número 4. No PowerPoint 2013, é possível salvar um arquivo no formato de apresentação de slides do PowerPoint, o qual possuirá a extensão PPS. Vamos lá ver o PowerPoint rapidinho? Olha só, o PowerPoint está aqui. Vou criar uma apresentação bem pequena. Vamos colocar aqui o primeiro slide, um teste somente. Vou adicionar um segundo slide. Vamos colocar aqui teste e teste também. Vou salvar essa apresentação, mas não com o formato PPTX, que é o formato normal que ele vai abrir no PowerPoint toda vez que você for editar, né, a apresentação. Eu vou salvar nesse formato aqui, ó. Cadê? O PPSX, tá? O PPSX, ó, salvei. Salvar. Pronto. Vou fechar o PowerPoint. Fechou, salvou, beleza. Não quero deixar o salvamento automático. Tá, vamos lá. PAN, fecha o PowerPoint. Salvei lá na minha pasta documentos. Vocês perceberam isso, né? Então, vou abrir aqui, ó, documentos. Olha o teste aqui, PPSX. Vou clicar nessa apresentação. PAN. Olha o que aconteceu. Ah, desculpa, eu não mostrei o diretório para vocês. Ele estava aparecendo em outro diretório. Só um minutinho, ó. Está aqui salvo na pasta do diretório que eu salvei. Olha aqui, ó. PPSX, essa apresentação teste. Executa ela. PAN. Ela rodou a apresentação. Tá? Então, esse formato PPSX é para você salvar ela já no formato que ela está preparado já para executar a apresentação sem abrir o PowerPoint. Aí eu vou navegar aqui normalmente na apresentação e finalizar ela. Pronto, fechou. Beleza, galera? Então, nesse caso aqui, né, é uma apresentação de slide do PowerPoint, esse formato aqui. E como é que está lá na nossa questão? Uma apresentação de slide do PowerPoint no formato PPSX. Questão corretíssima. Questão corretíssima. Beleza, galera? Vamos para a próxima. Questão número 5. Considere que um membro da área de recursos humanos de determinada empresa tenha publicado no espaço acessível da intranet da empresa documentos relativos às avaliações de desempenho dos departamentos e dos servidores aí lotados. Nesse caso, em função da natureza do meio em que foram disponibilizados, os documentos serão de acesso público e irrestrito para outros usuários da internet. Não, para, muito feio isso daqui. Tá muito feio. Se você está colocando os documentos dentro de um espaço acessível na intranet, como a questão está falando aqui, então esses documentos não terão acesso público para usuários que estão na internet, muito pelo contrário, são documentos de acesso privado somente dentro da intranet. Então, essa questão está errada, beleza? Essa aí, bem tranquila essa questão, lembrando aqueles conceitos de intranet, internet. Lembra, internet, acesso público, intranet, acesso privado, mas a gente tem também o conceito de extranet. O que é uma extranet? Aí sim, eu tenho um documento que está dentro de uma intranet, mas eu me encontro fora desta intranet. Eu preciso acessar esse documento. Só que qual é o meio de acesso que eu vou utilizar para poder chegar nesse documento? A própria rede pública. É por ela que eu vou utilizar os caminhos de conexão para poder chegar na rede privada. Isso é uma extranet. Beleza, galera? Então, a resposta, no caso dessa questão aqui, está errada, tá bom? Sexta questão. Um dos meios de se armazenarem dados na nuvem consiste na utilização do modelo denominado modelo de serviços
denominado SaaS, Software as a Service. Nesse modelo, o cliente utiliza-se de aplicações como o browser para acessar os servidores e todo o controle e gerenciamento do armazenamento é realizado pelo provedor de serviço, certo ou errado? Perfeito, galera. Nós temos aqui modelos de serviços da computação em nuvens. Primeiro, lembrando, o que é a computação em nuvens, né? Você vai deixar de utilizar o seu computador para fazer algum tipo de processamento de dados e ele vai estar esses dados estarão sendo processados em servidores que estão onde? Nas nuvens, na internet, beleza? Um exemplo bem prático disso, por exemplo, o Office 365. Você não tem mais a necessidade de instalar o Word, o Excel, o PowerPoint na sua máquina. Você simplesmente só precisa de uma conta no serviço da Microsoft e você consegue acessar online esses aplicativos sem instalar nada no seu computador. Isso é a computação em nuvens. E o armazenamento em nuvens é o quê? É a mesma ideia. Você não armazena mais no disco rígido do seu computador, você armazena em discos rígidos de computadores que estão nas nuvens, em servidores web. Beleza? Quais são os modelos de serviço? Só para a gente relembrar aquela parte de computação em nuvens. Tem o SaaS, vamos escrever aqui para vocês. Tem o SaaS, que é esse que aparece aí na questão. Deixa eu ver esse tecladinho chato aqui. Então, qual a ideia do SaaS? O software como serviço. É aqui que vão estar as aplicações que serão utilizadas pelos usuários finais, nós, usuários comuns. Beleza? Aí temos uma próxima camada, que é a PaaS, tá? Que é a Platform as a Service. Olha o teclado chato aparecendo aqui. Então, o que é o PaaS? Platform as a Service, ou plataforma como serviço. É aqui que eu vou estar dentro de um ambiente para eu querer criar uma aplicação, testar essa aplicação que ficará disponível na camada de cima, que é o Software as a Service. Beleza? E a última camadinha, que é muito comum de aparecer em prova, é a IaaS, tá? Que é a Infrastructure as a Service, infraestrutura como um serviço, ou seja, eu já estou trabalhando com a parte de hardware nas nuvens. São as 3 camadas básicas utilizadas, né, no modelo de serviço de nuvens, beleza? Então, no caso da questão, falar do SaaS, que é um modelo onde o cliente, quem é o cliente? Você, nós, usuários comuns, tá? Vão utilizar as aplicações que estão nas nuvens. Por qual aplicativo? Pelo browser, pelo navegador de internet que está na tua máquina. Você vai acessar a internet, vai acessar aquele serviço utilizando o teu navegador. O teu Internet Explorer, o teu Firefox, o teu Google Chrome, o Edge, o Safari, o Opera, e por aí vai. O navegador da sua preferência. Beleza? Para acessar os servidores, ou seja, os servidores que estão onde? Nas nuvens. E o que os servidores têm? Os serviços que vocês precisam. Beleza? E todo esse controle e gerenciamento do armazenamento é realizado pelo provedor de serviço, ou seja, tu não tem que se preocupar com os dados que você está criando e está salvando nas nuvens. Quem vai se preocupar com isso? O provedor do serviço que você está utilizando. É ele que vai se responsabilizar por fazer os backups dos arquivos, salvar os arquivos em computadores seguros lá nas nuvens. Beleza, galera? Então, no caso dessa questão aqui, a questão está aqui, ó. Com certeza ela está corretíssima. Corretíssima a resposta, letra A. Beleza? Vamos para a próxima. 7ª questão. Um sítio de chat. Sítio é a mesma coisa que site, tá, galera? Vamos só tomar cuidado com os termos aportuguesados aí, que a Banca CESP gosta muito de fazer isso. Não vamos se confundir com isso na hora da prova, tá bom? Vamos lá. Um sítio de chat ou de bate-papo é um exemplo típico de grupo de discussão. Ih, já começou errada a questão. Tá? Sítio de chat ou site de chat ou bate-papo é um tipo de site para você manter o quê? Uma conversa meio que síncrona com a pessoa que você está conversando do outro lado. Você mandou uma mensagem, a mensagem chega lá e as pessoas estão recebendo sua mensagem. Beleza? Então, olha só. Chat de bate-papo não é grupo de discussão. Qual é a ideia de um grupo de discussão? Um grupo de discussão, as mensagens são trocadas via e-mail, olha só, via correio eletrônico. Então você tem que entrar no grupo, você pede a permissão de alguém para te adicionar nesse grupo, aí quando você faz parte desse grupo, todas as mensagens que você manda por esse grupo via e-mail
todas as pessoas que participam daquele grupo também vão receber esse e-mail. E se alguém mandar uma mensagem naquele grupo, todas as outras pessoas, inclusive você, vai receber também essa mensagem via e-mail. Beleza? Então, a troca de mensagem numa ferramenta de discussão é via e-mail e não utilizando bate-papo. Beleza? Então, o primeiro erro já está aí na questão. Para essa finalidade, a comunicação pode ser de forma assíncrona. Aí já bagunçou, foi tudo. Tá? Comunicação síncrona, olha só, você está falando com uma pessoa e aquela pessoa está exatamente naquele mesmo momento recebendo aquela comunicação. Comunicação síncrona, ela está te ouvindo de forma síncrona. Comunicação assíncrona, por exemplo, o e-mail que você manda para alguém, ele é síncrono ou assíncrono? Olha o raciocínio, síncrono, mandou um e-mail, imediatamente chegou lá para a pessoa? Não. Tem um tempo de resposta, tem um tempo de chegada. Às vezes a pessoa não está online, ela está offline. E aí? A mensagem vai deixar de chegar? Não. Então a comunicação ela é assíncrona. Existe uma diferença de tempo na chegada da comunicação. Beleza? Então nesse caso aqui a questão está bem errada, tá certo, galera? Então questão errada. Oitava questão. Convém que todo o tráfego da rede passe por firewall, uma vez que a eficácia da segurança proporcionada por esse dispositivo será comprometida, caso existam rotas alternativas para acesso ao interior da referida rede. Certo ou errado? Lembrando, qual é a função de um firewall? Que a gente vê muito isso na parte de segurança da informação, na parte de mecanismos de segurança, né? Então, imagina o seguinte, o que é um firewall? Vou fazer uma analogia bem básica para você entender. Sua casa é a rede interna. A rua, o ambiente depois do muro da sua casa é uma rede externa. Onde está o seu firewall? É o muro da casa. Então, olha só, é mais fácil você controlar o muro da sua casa se ela tivesse várias portas para entrada e saída de pessoas? Não, ficaria muito mais difícil, né? Então, convém ter o quê somente? Somente um muro com uma porta só. E por aquela porta que você vai controlar a entrada e saída de pessoas. Então, numa rede de computadores é a mesma coisa. Na sua intranet, na sua rede interna, que seria a sua casa, existe um local de entrada e saída que você deve manter uma segurança. Essa segurança vai ser feita justamente pelo firewall. E a principal função do firewall é defender o quê? A tua rede interna contra ataques que venham de fora. Então, imagina só, você tem todo o teu fluxo de rede passando pelo firewall, né, da rede externa para a rede interna, pelo firewall, e alguém resolve se conectar na internet utilizando aqueles modemzinhos 3G, aqueles pendrivezinhos que você coloca, aqueles modem estilo USB, que você coloca no notebook para navegar na internet. Você está pegando uma rota alternativa, fora do firewall. Por ali pode vir um ataque e aí comprometer toda a tua rede interna. Beleza? Então está certinha essa questão aí. O tráfego de rede todinho, de uma rede externa para a rede interna, convém ela passar sim pelo firewall, beleza? Então, questão corretíssima, beleza? Vamos lá. Nona questão. Recomenda-se utilizar antivírus para evitar phishing scam, um tipo de golpe no qual se tenta obter dados pessoais e financeiros de um usuário. Questão errada, galera. Qual é a função de um antivírus? Detectar e remover vírus de um computador, worms, cavalo de Troia, até spyware, dependendo da configuração do antivírus. O que é um phishing scam? Scam vem da palavra fraude, phishing, pescaria. Então, o que é um phishing scam? Um atacante ele vai jogar uma isca na rede, ele vai criar uma mensagem, vai mandar para uma grande quantidade de pessoas, só que aquela mensagem tem tipo uma isca, tem uma conversinha do tipo, olha, o teu dado cadastral no teu banco, os teus dados cadastrais estão desatualizados, clica aqui para atualizar os seus dados. Né? Quem nunca recebeu um e-mail desse? Isso é um phishing. Tem um atacante ali do outro lado jogando uma isca, achando que você vai confiar naquela mensagem. Aí você vai clicar num link, vai entrar num formulário que não deve, vai colocar os seus dados financeiros, dados pessoais, achando que está atualizando os seus dados, mas na verdade tu está passando os dados para um atacante. Isso é um phishing scam. E antivírus não detecta ataque de phishing. Você que tem que ter essa malícia, você que tem que ter esse cuidado de, ao receber esse tipo de e-mail, não responder. Na verdade, não deveria nem abrir, você já apaga esse e-mail, porque isso é um ataque. Tá? Então, normalmente, os ataques de phishing, eles vêm normalmente por mensagens eletrônicas, e-mail, mensagens em bate-papo,
né? Muito cuidado com SMS. Você acabou de ganhar um carro, ligue para esse número. Com certeza isso é um ataque. Tome cuidado com isso, tá bom? Então, isso é o phishing scam. Lembrando, o phishing, né, é uma fraude eletrônica usando técnicas de engenharia social. Só lembrando o que é engenharia social, é você ganhar a confiança da vítima. Por isso que muita gente acessa esses e-mails. Se existe esse tipo de ataque, é porque tem gente que cai, né? A pessoa vai acreditar, vai confiar que é o banco que mandou uma mensagem, por exemplo, né? Olha aí a engenharia social. Ficou claro? Então, nesse caso aqui, ó, para essa questão está errado, tá? O antivírus não evita phishing scam. Ficou claro? Então, nesse caso aqui, questão aqui, ó, errada. Vamos lá. E para encerrar, questão número 10. O uso de mídias como pendrives e disquetes não é recomendado para fazer cópias de dados críticos, pois esses dispositivos não são resistentes a falhas. Certo ou errado? Galera, questão correta, tá? Infelizmente, a gente tem que dar o braço a torcer nesse momento aqui, tá? Pendrive e disquete, ele é muito bom para você ter praticidade de levar um backup pequeno, dados que você precisa recuperar de uma forma bem rápida. Depois você pode pegar aquele pendrive ou até disquete. Quem é que usa disquete ainda? Imagina, né? Mas vamos lá, vai que existe algum abençoado aí que use disquete, né? Então, se você quebrar esse disquete, você quebrar esse pendrive, se aquele teu backup ele não tiver tanta importância, não vai fazer tanta diferença para você. Agora, se for um dado crítico, imagina, você está fazendo um backup do banco de dados da tua empresa, que contém todos os dados de RH, contabilidade, pessoal, tudo. Aí você faz o backup do teu banco de dados da tua empresa dentro de um pendrive. Aí o servidor lá da tua empresa pegou fogo. E o teu pendrive, naquele momento que tu precisou dele, tu deixou cair numa poça d'água e queimou, parou de funcionar. Onde estão teus dados críticos? Dentro de um pendrive que quebrou, né? Então não convém você deixar dados críticos dentro, fazer backup de dados críticos dentro de um pendrive, dentro de um disquete. Pega esse dado crítico e jogue num servidor de nuvens, por exemplo. Guarde numa mídia de um DVD, por exemplo, e armazene ele num lugar seguro, ou numa fita de backup. Guarde num local em que ele esteja seguro, esse dado crítico, essas informações críticas, beleza? Então, no caso dessa questão aí, realmente não é recomendado não, galera, beleza? A gente tem que ter um pouquinho de bom senso na questão do backup. Então, questão aqui, ó, correta, beleza? Vamos lá, galera. Mais um simuladinho aqui para vocês comentado, tá bom? Então, olha só. Vamos continuar nesse foco aí, tá? O concurso do TJ vai sair e a gente tem que estar preparado para isso, tá? Preparadíssimo para esse concurso. Então, é foco, é estudo, tá? E parar de reclamar, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Estuda, porque o teu concorrente também não gosta de certas coisas. Tem concorrente teu que não gosta de informática, assim como muita gente não gosta. Mas ele vai estudar essas matérias, essas questões, para acertar na frente daqueles que não querem estudar porque não gostam. Então, se motiva e fica na frente do teu concorrente. Beleza, galera? Vamos lá. Qualquer coisa, e-mail para mim, professorgastone@gmail, tá? E não deixa, gmail.com, óbvio, e não deixa de nos acompanhar nas nossas redes sociais, beleza? E aguarda aí a resolução dos próximos simulados, hein, galera? Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.